Bom dia, queridos amados irmãos e irmãs do movimento espiritual do Jejum e Oração. Que alegria poder estar falando com vocês nessa nossa última quarta-feira de 2023. Quantas coisas vivemos, quantas coisas passamos, desde os momentos alegres aos momentos tristes, sorrisos e lágrimas, calma e preocupação, pedidos de gratidão e também de oração, súplicas e clamor. Uma coisa é certa, que nós experimentamos muitas coisas em 2023 e em todas elas, absolutamente em todas elas, o Senhor esteve ao nosso lado. E esse é motivo de estarmos imensamente agradecidos. Por isso hoje nosso coração se enche de gratidão a Deus por tudo que Ele nos permitiu viver em 2023. E eu quero louvar a Deus por tudo isso, assim como acredito que o seu coração também tem louvor a Deus. Talvez às vezes a gente olhando para muitos planos, muitos projetos que não saíram como nós gostaríamos, a gente pode até se sentir assim um tanto que triste, frustrado, decepcionado. Mas só o fato de você e eu estarmos vivos, nós já temos motivos de muita gratidão. E se estamos vivos, ainda há tempo de poder realizar, conquistar e fazer muitas coisas que não saiu de acordo com a nossa perspectiva em 2023 no próximo ano. Agora, mais do que todas essas metas temporais, materiais que você e eu temos, talvez seja um dia propício para a gente fazer uma avaliação espiritual, não é mesmo? Porque dificilmente a gente para fazer esse tipo de avaliação. Então, hoje eu quero, junto com você, relembrar alguns momentos que nós tivemos no jejum ao longo desse ano. E para isso eu vou buscar 7 temas em 7 semanas que ficaram aí para trás. E eu vou usar o mesmo áudio que eu usei naquele dia, tá bom? Eu não vou gravar um áudio novo. Eu vou pegar o texto e vou pegar o áudio e vou colocar para que a gente relembre um pouquinho. Eu sei que se nós pudéssemos escolher, a gente escolheria todos eles, porque eu sei que em cada momento eles edificam a nossa vida. Mas eu espero muito que o Espírito Santo, através dessa retrospectiva, derrame bênçãos sobre a nossa vida, toque mais uma vez a nossa alma e nos ajude nesse processo de reflexão espiritual a irmos a um ambiente de mais intimidade, de mais profundidade, sinceridade e transparência com Deus. O meu desejo é que você hoje receba as bênçãos do Eterno, de alguma forma, eu não sei como, mas Ele sabe como você realmente necessita e eu quero que você tenha certeza de que Ele está agindo em nosso favor. Então, nós vamos juntos a partir das 6 horas até o meio-dia, na presença do Eterno. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. A palavra de Deus nunca foi tão essencial e relevante para o ser humano como os dias atuais. No entanto, o que nós percebemos é que quanto mais importante ela deveria ser para nós seres humanos, mais ela tem perdido o seu valor. Muito menos as pessoas têm procurado na Bíblia encontrar as orientações para a vida. É bem verdade que ela é o livro mais vendido em todo o mundo. Ela é o livro que tem ultrapassado gerações com seus conhecimentos que parecem que foram escritos ontem para o dia de hoje. Isso porque a sua inspiração e a sua origem é exatamente divina, sobrenatural. Não apenas o seu processo de inspiração, mas a sua própria preservação. Além disso, quando você e eu, ou qualquer pessoa com o coração aberto e com o espírito sincero,
se coloque diante desse livro para aprender, esta pessoa ou esse leitor é rica e poderosamente abençoado ou abençoada pela leitura da palavra de Deus. Hoje, milhões de pessoas em todo o mundo têm uma Bíblia. É muito provável que aqui no Brasil, que é um país praticamente cristão, independente de quais sejam as vertentes, o catolicismo ou o protestantismo, a maioria das pessoas tem contato com a Bíblia. Mas será que realmente todas essas pessoas que têm uma Bíblia em casa têm feito dela a palavra viva de Deus? Será que realmente nós temos escondido a palavra de Deus em nosso coração para não pecar contra Ele? Veja o que diz esse texto, como você e eu devemos nos colocar para compreender tudo aquilo que está escrito na Bíblia. É desígnio de Deus que mesmo nesta vida, as verdades de sua palavra se vão sempre desdobrando perante o seu povo. Só há um meio de obter esse conhecimento. Só nos é possível chegar a compreender a palavra de Deus mediante a iluminação do Espírito, pela qual ela foi dada. Ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 11. E a promessa do Salvador a seus seguidores foi: quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. João capítulo 16, verso 13 e 14. Só existe um meio pelo qual os seres humanos podem compreender e ter o conhecimento claro da vontade de Deus que está escrito na sua palavra. E esse meio é unicamente se formos guiados pelo Espírito Santo para receber a iluminação vinda dele, para abrir a nossa mente, abrir o nosso conhecimento, para receber como uma terra seca as correntes vivas, da água viva da palavra de Deus. Muitas vezes, nós começamos uma leitura tão apressada, tão corriqueira da Bíblia, que acabamos deixando de extrair tudo aquilo que ela pode nos ensinar. Talvez seja mais importante do que ler uma grande quantidade para tentar cumprir ou bater uma meta de leitura, você ler poucas partes. Mas nessas poucas partes, permitir que o Espírito impressione a sua mente. Queridos, eu acredito que nós estamos vivendo um tempo onde nós necessitamos exatamente isso. Deixar o Espírito impressionar a nossa mente diante daquilo que já está escrito e revelado na palavra de Deus. E eu tenho absoluta certeza que se você e eu tivermos essa postura diariamente, o Espírito vai falar de forma clara, e não apenas irá falar, mas ele vai fazer com que aquelas palavras fiquem gravadas e martelando em nossa mente ao longo do dia, derramando bênçãos não apenas sobre nós, mas sobre aqueles que estão ao nosso redor. Não ouse abrir a Bíblia e ler sem pedir a iluminação do Espírito Santo. Porque da mesma forma como ele estava na mente de todos os autores da Bíblia lá no passado, ele está disponível para você hoje, para fazer com que você tenha uma iluminação, uma revelação diferente, uma alimentação apropriada e de acordo com a sua necessidade e realidade de vida. E é por isso que a palavra de Deus se torna viva, porque o Espírito é vivo e ele traz vida à leitura da palavra de Deus. Nos dias de hoje, o povo remanescente de Deus deve glorificar seu nome através da proclamação da última mensagem de advertência e o último convite para a ceia das bodas do Cordeiro. A única forma pela qual podem preencher as expectativas divinas é sendo representantes da verdade para esse tempo. Disse que o Evangelho tem as suas
expectativas, ou seja, Deus tem expectativas a respeito da sua criação. Inclusive, mais adiante, em alguns meses aí para frente, eu quero fazer um jejum exatamente só falando sobre as expectativas de Deus a respeito da sua criação, as expectativas de Deus a respeito do seu povo e a respeito da sua igreja. Você vai ver que tema profundo. Deus tem expectativas. E é muito simples de você e eu entendermos por que Deus tem expectativas. Veja, todos os pais, todas as mães, elas criam expectativas, nós criamos expectativas a respeito dos filhos. O cônjuge cria expectativas a respeito do seu cônjuge. Os filhos criam expectativas a respeito dos pais. Nós criamos expectativas a respeito da escola, do trabalho, da igreja, da sociedade. Nós criamos expectativas. E sabe por que isso se torna evidente? Porque quando nós nos frustramos, quando nós nos decepcionamos, nada mais é do que o resultado de uma expectativa não correspondida. Isso é comum a todos nós seres humanos. Prometa algo para uma criança e não cumpra. Você vai ver como ela vai ficar chateada, chorona, birrenta. Por quê? Porque uma expectativa não foi cumprida. Quando nós pais olhamos os nossos filhos que dedicamos tantos anos, tanto empenho, tanto esforço, tantos recursos para que eles se desenvolvam, cresçam, amadureçam. Quando nós olhamos eles indo por caminhos diferentes, nós sabemos exatamente que tipo de sentimento começa a tomar conta do nosso coração. É o quê? A decepção, a frustração e a preocupação. Mas por que isso acontece? Porque nós temos expectativas na nossa mente a respeito dos filhos. É ou não é verdade? Você pode se lembrar facilmente em um momento em que você se decepcionou. Isso porque você, na sua mente, criou expectativas. Seria diferente em Deus? Claro que não. Se você e eu temos expectativas e nós somos seres humanos limitados e pecadores, imagine Deus. Deus tem grandes expectativas a respeito da sua igreja. E sabe por que é importante você e eu falarmos sobre isso dentro do contexto da dignidade do Evangelho de Cristo? Porque muitas vezes, queridos e abençoados irmãos, muitas vezes, nós estamos fazendo parte de uma igreja, estamos no corpo de Cristo e imaginamos que podemos viver do jeito que quisermos, fazer o que quisermos, porque o fato de Deus já ter nos aceitado como seus filhos e nós aceitamos o seu sacrifício é o suficiente. Tem muita gente dentro das igrejas que passa anos e anos sem se comprometer, sem se desenvolver, vive fugindo de responsabilidades e simplesmente acredita que Deus está muito contente pela maneira como ela está vivendo, porque ela já declarou publicamente que ama a Cristo e que Ele é o seu Salvador. Ok. Mas a pergunta que eu tenho para fazer para todos nós é: será que você e eu já estamos cumprindo com as expectativas divinas a respeito de cada um de nós de maneira individual e coletiva? Se você que é pai, se você que é mãe, se decepciona com comportamentos dos filhos, imagine Deus a nosso respeito. Eu tenho absoluta certeza que Deus fica imensamente triste quando vê que você e eu, que fomos criados à sua imagem, à sua semelhança, dotados de inteligência, dotados de discernimento, de capacidade intelectual, quando muitas vezes nós nos omitimos das nossas responsabilidades. Vivemos aquém, longe, distante da proposta divina. E olha, já disse isso e vou repetir aqui para você. Tem muita gente na igreja que é extremamente desenvolvido na área profissional, na área acadêmica, na área física,
Mas na área espiritual é como um bebezinho recém-nascido, mesmo que já não esteja na igreja há 10, 20, 30 anos. É um neném de barba. É um neném caduco já na igreja. Isso está errado? Isso é incompatível com a expectativa divina a respeito de você. Pergunta para a sua reflexão profunda agora no seu momento de oração é essa. Deus, Espírito Santo, eu já estou cumprindo com as expectativas do Senhor para os meus dias? Queridos, Deus tem expectativas a seu respeito. Não pense que pelo tempo que você e eu já temos de igreja, já fizemos o que poderíamos. Não tem aposentadoria espiritual. Ela não existe. E sabe por que não existe? Porque em tempo e fora de tempo, se e somente se nos permitirmos, sempre seremos grandes bênçãos nas mãos do Espírito. Ei você, está se escondendo por quê? Você pode muito bem dizer para o seu pastor, para o seu líder da igreja, para o seu líder de pequeno grupo, que você não consegue, que você não dá conta. E é claro, nós líderes de igreja, não temos como pegar um cinto, uma chibata, uma palmatória e obrigar você a fazer alguma coisa. Então a gente acaba aceitando essa desculpa. Mas posso te falar uma coisa? Deus não vê dessa forma. Sabe por que Ele não vê? Porque Ele sabe exatamente a sua capacidade e aquilo que Ele colocou à sua disposição para que você cumpra as expectativas divinas. Vamos orar a esse respeito? Esse é um momento de reflexão profunda e introspecção, aonde é você e o Espírito para encontrar essas respostas. Enquanto estivermos no mundo, encontraremos influências adversas. Haverá provocações para ser provada nossa têmpera, e é enfrentando-as com espírito reto que as virtudes cristãs são desenvolvidas. Se Cristo habitar em nós, seremos pacientes, bondosos e indulgentes, alegres no meio das contrariedades e irritações. Dia após dia e ano após ano, vencer-nos-emos a nós próprios e cresceremos num nobre heroísmo. Tal é a tarefa que sobre nós impede, mas não pode ser cumprida sem o auxílio de Jesus. Firme decisão, um alvo bem determinado, contínua vigilância e oração incessante. Cada um tem suas lutas pessoais a travar. Quem renuncia à luta perde a força e a alegria da vitória. Tenho recebido ao longo desses anos alguns pedidos de orações, e em muitos deles eu ouço o clamor desesperado de homens e mulheres sinceros, tementes a Deus, mas que já estão com as forças exauridas. E diante dessa situação que parece que não tem fim ou não se soluciona, eles exclamam: Wellington, eu não estou aguentando mais. Eu não sei mais o que fazer. Ou outros dizem: estou a ponto de desistir. Eu compreendo e sei que realmente essas situações são extremamente desafiadoras. Como entender a Deus quando Ele parece que não nos escuta ou que está indiferente àquilo que você e eu estamos passando? Mas isso é apenas a percepção humana, porque já vimos que Deus se preocupa e cuida de cada um de nós. Agora, a realidade do pecado na nossa vida, no nosso mundo, faz com que você e eu, vez por outras, mais tempo do que outros,
enfrentemos as provações adversas. E tudo isso tem muitos propósitos. Satanás tem o propósito de nos destruir a fé por meio disso. Já Cristo olha para essas aflições e tem o propósito de fortalecer a nossa fé infantil e muitas vezes imatura. Por isso que o texto diz: se Cristo habitar em nós, seremos pacientes, bondosos, indulgentes e alegres no meio das contrariedades e irritações. Você percebe que esse texto está em profunda conexão com vários dos ensinamentos de Cristo? Cristo disse: se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês. Você se recorda quando ele fala sobre a videira, João capítulo 15? Cristo precisa permanecer em mim e em você. E essa permanência dele é exatamente o resultado da permanência do Espírito Santo em nós. Cristo não habita em mim e em você sem o Espírito. É o Espírito que traz a presença divina de Cristo para a nossa vida. E por meio dele, dia após dia, ano após ano, nós podemos vencer a nós próprios. Queridos, vocês prestaram atenção nesse texto? Que nós vencemos a nós próprios. E não vencemos a provação, não vencemos a tentação, não vencemos a aflição, vencemos a nós próprios. Mas espera aí, por que então que com o passar dos anos a gente não vence a provação, mas vence a si mesmo? Aqui está o grande segredo. Se Satanás tenta você e eu em algo que é um ponto frágil, como vimos na semana passada em uma fraqueza, então é exatamente esta área que precisa ser fortalecida. E o fortalecimento dessa área não quer dizer necessariamente que o problema vai deixar de existir ou que a provação vai desaparecer. Talvez ela até continue. Talvez o seu marido continue bebendo. Talvez o seu filho continue no mundo das drogas. Não que seja o meu desejo, pelo amor de Deus, eu não quero isso. Mas eu estou dizendo que talvez a enfermidade permaneça em mim e em você. E ela não saia. Mas nós vamos aprender a viver acima de todas essas circunstâncias que são contrárias à nossa vontade. E é por isso que precisamos de firme decisão, alvo bem determinado, constante vigilância e oração incessante. Esses são elementos que precisam fazer parte da nossa vida quando estamos enfrentando sérias provas, o calor da aflição. Queridos, vou falar para você uma coisa aqui com muito amor no meu coração. Eu te amo, mas escuta o que eu vou te falar. Se você está pensando em desistir diante da aflição que você está passando, é porque você não tem firme decisão, você não tem o auxílio de Cristo, ou você não tem um alvo bem determinado, ou falta vigilância, ou falta oração incessante. Alguma ou muitas dessas ferramentas espirituais podem estar faltando. E é exatamente por isso que talvez você e eu, vez por outra, queremos desistir. Mas presta atenção, quem renuncia à luta, perde a força e a alegria da vitória. Cristo tem vitória para você. Diga amém! Cristo tem vitória. Cristo tem força para te dar. E entenda uma coisa, cada um de nós temos as nossas lutas pessoais a serem travadas, mas nós não estamos sozinhos. Veja o que diz Hebreus 10:32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Vamos orar?
Talvez esse seja o momento em que você precise olhar para dentro de si e diante das lutas, você precisa identificar, juntamente com o auxílio do Espírito, o que está faltando para você. Coloque o seu coração na alegria da vitória. Na alegria da vitória. Existe uma ideia dentro desse aspecto do nosso tempo de qualidade com Deus, nosso tempo de comunhão. Afinal, o que é comunhão, né, queridos? Comunhão não é você ler a Bíblia. Comunhão não é você orar. Comunhão não é você estudar a lição da escola sabatina. Comunhão não é você cantar hinos. Tudo isso pode fazer parte, mas isso não é comunhão. Comunhão é você ter coisas em comum com Deus. Comunhão vem de comum. E é claro que Deus não precisa ter nada de comum conosco, porque Ele é perfeito. Eu e você nos relacionamos com Ele exatamente para que a natureza divina seja comum conosco, ou seja, que a natureza espiritual subjugue a nossa natureza carnal. Essa é a comunhão. Nós precisamos ter coisas em comum com Cristo. Precisamos ter coisas em comum com o Espírito. Comunhão. Então, a minha leitura da Bíblia, ela precisa me levar a ter coisas em comum com Deus. A minha oração precisa me levar a desenvolver coisas em comum com Deus. O meu jejum precisa me levar a desenvolver coisas em comum com Deus. Você pode jejuar e não estar em comunhão com Deus. Percebe o perigo? A lição da escola sabatina precisa me ajudar a desenvolver coisas em comum com Deus. Percebe? As músicas que eu canto, o louvor que eu ofereço a Deus, precisa desenvolver coisas em comum com Ele. Isso é comunhão, ter coisas em comum com Deus. E uma das estratégias de Satanás é quebrar essas coisas em comum com Deus. Ele quer de todas as formas quebrar a sua comunhão com Deus. E ele faz você pensar que um dia sem ler a Bíblia não tem problema. 1 ou 2 dias sem orar ali por um bom tempo não tem problema. Ele faz até você pensar que você pode não ir à igreja durante alguns dias de culto porque não tem problema. Ele faz você pensar que tudo pode acontecer de uma forma não organizada, de uma forma não sistemática, que isso não vai afetar a sua comunhão com Deus. Isso é o que ele faz os seres humanos pensar. E olha, vou falar para você, de todo o coração aberto, tem muita gente bacana na igreja, gente boa, gente 10, que pensa dessa forma, que acha que pode chegar na igreja aos sábados só no horário do culto, não tem compromisso com o estudo da lição, não tem compromisso com nenhum ministério da igreja, não tem compromisso com absolutamente nada. São como se fossem turistas espirituais. Vão ali, cumprem sua rotina religiosa e ó, beleza, estou pronto para enfrentar mais essa semana de acordo com o meu estilo de vida secular e temporal. Cuidado. Se você conhece uma pessoa dessa que está agindo dessa forma, ore por ela. Ore. E sempre que for oportuno, dê um conselho para ela. Porque essa é uma grande estratégia de Satanás. Fazer com que nós possamos pensar e acreditar que podemos quebrar a comunhão com Deus com alguns dias que depois a gente consegue repor, a gente consegue ajustar. Cuidado. Olha o que diz esse texto. Quando permitimos que nossa comunhão com Deus seja quebrada, ficamos sem defesa. Todos os bons objetivos e boas intenções que tenhais não vos tornarão aptos a resistir ao mal. Deveis ser homens e mulheres de oração. Que coisa, hein, queridos? Deveis ser homens e mulheres de oração.
Vossas petições não devem ser débeis, ocasionais e apressadas, mas fervorosas, perseverantes e constantes. Para orar, não é necessário que estejais sempre prostrados de joelho. Cultivai o hábito de falar com o Salvador quando sós, quando estáis caminhando e quando ocupados com os trabalhos diários. Que vosso coração se eleve de contínuo em silêncio, pedindo auxílio, luz, força, conhecimento. Que cada respiração seja uma oração. Que texto profundo. Que cada respiração seja uma oração. Isso é comunhão. Manter coisas em comum com Deus. Pensar coisas que agradam a Deus. Falar coisas que Deus falaria. Ir aonde Deus iria. Reagir como Deus reagiria. Amar como Ele amaria. Perdoar como Ele perdoaria. Aceitar como Ele aceitaria, trabalhar como Ele trabalha, fazer as coisas como Ele, comunhão, ter coisas em comum com Deus. E eu não posso terminar esse áudio sem fazer a pergunta mais importante desse momento. O que você tem de comum com Deus? E o que você ainda não tem de comum com Ele? Você percebe como isso aqui é profundo? Isso aqui não tem a ver com o tempo de igreja que você tem, não tem a ver com os cargos que você desempenha, não tem a ver com o seu sobrenome, não tem a ver com o seu status, com a sua eloquência, posição, não tem a ver nada disso. Porque você pode ser tudo isso aos olhos humanos e não ter absolutamente nada em comum com Deus. Ao mesmo tempo que você pode também ser simples, ser humilde e não ter coisas em comum com Deus. Você e eu vivemos uma situação que requer um extremo cuidado da nossa parte. Desenvolver comunhão, coisas em comum com Deus. Vamos orar, queridos? Devido ao pecado, nossa condição não é natural e deve ser sobrenatural o poder que nos restaure. Do contrário, não tem valor. Existe unicamente um poder capaz de quebrar o domínio do mal no coração dos homens, e esse é o poder de Deus em Jesus Cristo. Unicamente por meio do sangue do crucificado existe purificação do pecado. Sua graça tão somente nos habilita a resistir e subjugar as tendências de nossa natureza caída. Em Romanos capítulo 1, verso 4 diz: e que com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Precisamos de poder sobrenatural para a restauração da imagem de Cristo em nós. Diariamente nós precisamos desse poder. Eu quero orar com você agora. Quero que, se você puder, feche os seus olhos para levarmos a Deus uma prece. Pai querido, nós ousadamente e humildemente buscamos o Teu trono nesse momento porque reconhecemos que sem Ti nada somos. E pelo fato de sermos absolutamente nada sem Ti, é que impressiona o nosso coração o fato do Senhor nos amar tanto. Não merecemos, mas necessitamos desesperadamente do Teu amor, da Tua graça infinita, não apenas declarada, mas manifestada em nossa vida através do ministério
de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, por toda a eternidade. Louvado sejas tu, ó Jesus Cristo, porque o Senhor não apenas venceu, mas a sua vitória, o seu sangue, nos dá a purificação dos pecados. A sua graça nos habilita a resistir, a subjugar as tendências da natureza pecaminosa. Natureza é essa que nós queremos vencer com o teu poder. Natureza é essa que nós queremos abandonar. Natureza é essa para a qual nós queremos morrer, para que o teu Espírito viva em nós. Para isso, querido e maravilhoso Deus Espírito Santo, batiza-nos com o teu poder e restaura a imagem de Cristo em cada um de nós. Espírito, o Senhor conhece a realidade de cada um dos teus filhos e filhas que estão hoje jejuando. O Senhor conhece a luta, o Senhor conhece o drama, o Senhor conhece o caráter. O Senhor pode acessar aquelas salas ocultas da nossa alma, aonde ainda temos comportamentos que precisam ser vencidos e hoje nós queremos nos render ao Senhor. Para que o poder de Cristo seja manifestado em nós. Nós nos denominamos cristãos, mas muitas vezes somos destituídos de poder. E temos até vergonha disso. Nos falta poder para curar, poder para pregar, poder para corrigir, poder para ensinar, poder para ministrar a tua palavra, poder para repreender o inimigo. Falta-nos poder, Senhor. Perdoa-nos. Perdoa essa nossa indiferença, perdoa essa nossa letargia, perdoa essa nossa covardia, perdoa a dureza do nosso coração, perdoa a nossa falta de discernimento, a nossa falta de interesse de estudar e de conhecer sobre isso. Perdoa-nos, Senhor, porque eu tenho certeza que esse nosso comportamento tem atrapalhado o teu reino. E não somente atrapalhado, mas quantas pessoas já podem ter se perdido na escuridão, porque estamos assim, sonolentos e letárgicos, esperando que o teu poder se manifeste no futuro. Não, o futuro chegou. O futuro é hoje, Senhor. E nós queremos que hoje o Senhor comece a sua obra poderosa em nós. E se já começou, que o Senhor continue, que agora nos conduza para essas áreas que precisam ser abaladas, transformadas, radicalmente sofrer o impacto da Tua presença, Espírito Santo, em nós. Queremos que o Senhor nos revista de poder para quebrar o domínio do mal no nosso coração. Esse coração que é tão corrupto, desesperadamente enganoso. Quebra ele, Senhor. Quebra ele. Quebra para que o Senhor Jesus Cristo reconstrua a imagem dele em nós. Queremos que o sangue de Cristo nos lave realmente, não apenas por palavras, mas que ele nos purifique e que a sujeira do pecado seja banida do nosso coração. Planta, Espírito Santo, em nós o amor pelas coisas de Cristo, o amor genuíno por Ele, para que o poder sobrenatural dele se manifeste em nós e que através dessas manifestações o nome dele seja exaltado acima de todos os outros nomes. Vivemos em um mundo onde existem milhares de religiões, milhões de cristãos, de ateus e de tantas outras denominações.
Nós queremos, Senhor, ser diferentes, não para ser melhores, mas queremos que o Teu poder nos acompanhe, para que a mensagem do Teu reino seja levantada sobre esta terra, para que o ímpio veja que existe sim uma diferença em Te servir, que existe uma diferença naqueles que buscam a Tua presença, e essa diferença é o Teu poder manifestado em nós pela unção do Teu Espírito diariamente na nossa vida. Poder esse que será revestido em grandes bênçãos para o Teu reino. Usa-nos, Senhor. Usa-nos conforme a Tua vontade neste dia e a partir de hoje. Oramos humildemente. Derramamos o nosso coração humildemente na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim, disse Jesus. E essas palavras são cheias de poder, de verdade, e devem ser a nota tônica do estilo de vida, não apenas daqueles que ouviram essa mensagem quando Cristo as pronunciou, mas também de todos aqueles que ao longo do século decidem ser seguidores de Cristo. A missão, ela precisa ser atrativa. A missão atrativa, ela tem uma diferença do outro estilo de missão que muitas vezes nós aprendemos e acostumamos a praticar. Hoje o conceito de missão é a responsabilidade que repousa sobre cada cristão de compartilhar as boas novas do Evangelho com aquelas pessoas que ainda não conhecem ou que conhecem de forma equivocada, diferente daquilo que a palavra de Deus ensina. Todas as pessoas, ao aceitarem o chamado de Cristo, quando Ele diz, vinde a mim, elas recebem automaticamente o perdão, recebem a reconciliação e recebem pela fé a salvação no sacrifício expiatório de Cristo. Agora, uma vez perdoados, uma vez resgatados, nós recebemos das mãos do Mestre a ordem: ide, ide a todo mundo e pregai o Evangelho. Esta é uma missão que não repousa somente sobre aqueles que nós chamamos de pastores, missionários ou obreiros. É uma missão que compete a todos aqueles que foram atraídos pelo amor de Cristo a entregar a sua vida a Ele. Afinal de contas, todos nós temos essa responsabilidade. É isso mesmo. É uma responsabilidade que repousa sobre nós o compartilhar aquilo que Deus tem feito em nós, por nós e através de nós. Afinal de contas, aceitar a Cristo é a maior de todas as dádivas que o ser humano pode receber. E é isso mesmo, nós recebemos isso. Recebemos porque é um presente. Isso se chama a graça, um favor imerecido. Então a salvação, ela é uma graça, uma grande dádiva para a nossa vida. E quando nós recebemos algo que é muito bom, que os nossos olhos brilham, nós não temos como conter a alegria dessa informação. Talvez você já deve ter passado pela experiência agradável de ter acontecido algo extraordinário em sua vida. E você fica ansioso ou ansiosa para encontrar a primeira pessoa que você conhece para poder compartilhar aquilo que de bom aconteceu na sua vida. É bem verdade que hoje, quando você e eu olhamos as redes sociais, as pessoas vivem fazendo exatamente isso, compartilhando momentos que para elas são importantes,
As pessoas gostam de compartilhar aquilo que estão comendo, aquilo que estão vestindo, aonde elas estão indo. Elas compartilham praticamente tudo do dia a dia. E sabe por que eles fazem esse tipo de compartilhamento? Vou revelar esse segredo para você agora. Os estudiosos de marketing, eles descobriram que quanto mais uma pessoa compartilha o seu dia a dia, mais engajamento ele cria com os seus seguidores. Porque aquela pessoa, ela é admirada pelos seus seguidores. Então eles querem saber aquilo que acontece no dia a dia. Olha que coisa interessante, não é mesmo? Pegando esta ideia, e trazendo, claro, para a nossa responsabilidade, nós também temos que compartilhar. Você e eu fomos chamados e salvos, e agora, uma vez salvos, temos o dever, a missão de compartilhar. Mas, Wellington, compartilhar o quê? Compartilhar aquilo que Deus fez e está fazendo. Isto é uma maneira de nós perpetuarmos o amor de Deus, não apenas por nós, mas por aqueles também que ainda não conhecem. Você e eu somos um elo nessa corrente, aonde o amor de Deus pode alcançar aqueles que ainda não alcançou. Por isso, a missão ela precisa ser atrativa. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você no início desse nosso jejum é exatamente a consciência que eu e você devemos ter sobre a nossa missão. Isso mesmo. Muitas vezes nos sentimos pequenos, muitas vezes nos sentimos incapazes, inválidos de alguma forma e pensamos que esta responsabilidade é mais de outra pessoa do que minha. Mas este é um conceito muito equivocado. Sabe por quê? Pensa comigo. Eu moro aqui na cidade de Sobradinho, num bairro chamado Vale das Acácias, em Brasília. Eu dificilmente vou conhecer o seu vizinho, assim como você dificilmente vai conhecer a minha vizinha ou os meus vizinhos. Isso quer dizer que, para essas pessoas que estão no seu círculo de influência, a responsabilidade de pregar, a responsabilidade de viver a missão é sua, assim como aqui a responsabilidade é minha. Então eu quero que você reflita agora de forma profunda. Você já assumiu a responsabilidade de viver a missão para aqueles que estão perto de você? Quais são as crenças que você pode estar tendo que limitam você de pregar o Evangelho às pessoas que estão perto? Veja o que diz esse texto. O crente povo de Cristo deve perpetuar o seu amor. Este amor deve atraí-los juntamente em torno da cruz. Deve despi-los de todo egoísmo e ligá-los a Deus e uns aos outros. Vamos orar agora? O meu desejo é que a mensagem de hoje esteja alcançando o seu coração, reorganizando os seus pensamentos à luz da palavra, diante da anatomia do amor incondicional de Deus. O amor fruto do Espírito, o amor que deriva de Deus, o amor que nasce em Deus. Amém? Um amor que é manifesto em ações. E agora? Agora eu quero levar você para um outro ambiente tão profundo quanto os primeiros que nós olhamos. E agora eu já quero preparar você, talvez eu precise de um pouquinho mais de tempo nesse áudio para poder explicar para você um pouquinho do que passa aqui na minha mente pelo que eu tenho aprendido ao longo dos anos. Vamos lá? Abra sua Bíblia, 1 João capítulo 4, verso 10. Eu quero falar agora sobre a consistência do amor incondicional. Em que consiste o amor incondicional? Você já se fez essa pergunta? Você já tem essa resposta? Então vamos lá. Nisto está o amor.
Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Para que a gente consiga entender esse texto, eu preciso parafrasear ele pela minha perspectiva. Então, eu vou tentar traduzir para vocês o que João está dizendo quando ele escreveu esse texto. E para ajudar você a entender, eu tenho que fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta é a seguinte: o que você perde se você decidir amar a Deus? Isso mesmo, pensa um pouquinho. O que você perde se você amar a Deus? Eu sei que é muito improvável encontrar alguma coisa que nós perdemos ao decidir amar a Deus. Sabe qual é a única coisa que a gente perde amando a Deus? É o inferno. Se você decidir amar a Deus, você vai perder o inferno. E até essa perda é um grande ganho, amém? É um grande ganho. Você não perde nada amando a Deus. Nós não perdemos absolutamente nada, nós apenas ganhamos. Amar a Deus é tudo de bom que existe nessa vida. Se existe uma coisa boa, esta coisa é você amar a Deus. Agora, eu quero continuar as perguntas para você, dizendo o seguinte: o que Deus ganha quando você e eu o amamos? O que Deus ganha? Deus não ganha nada. Ele não ganha nada. Porque Deus, ele é absoluto em sua essência e em sua existência. Deus é absoluto. Não tem como ser adicionado mais nada em Deus que o deixe mais feliz, mais santo, mais puro, mais perfeito, mais pleno, mais completo do que ele já é. Porque ele é Deus. Então, nós é que somos os grandes beneficiados em amar a Deus. O nosso amor para com Deus não traz nada de bom para Deus, mas traz tudo de bom para nós mesmos. Olha que coisa interessante, né? Amar a Deus é algo que não acrescenta nada em Deus, mas acrescenta tudo no adorador. Acrescenta tudo em você. Então, olhando sobre essa perspectiva, eu tenho um outro questionamento. Ok, eu amo a Deus, não perco nada, ganho tudo. Quando eu amo a Deus, Ele não se beneficia, mas eu me beneficio. Então, eu mereço o amor de Deus? Claro que não. Nenhum ser humano pecador merece o amor de Deus. Não merecemos, mas Deus nos ama. Então, veja só agora o que o apóstolo João está querendo nos dizer. E nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, porque amar a Deus é tudo de bom. O que me impressiona, diz João, o que me espanta, o que me deixa com os cabelos em pé e os olhos arregalados, é o fato de nós não merecermos e Deus ainda assim nos amar. Quando você e eu olhamos para as nossas imperfeições, quando nós olhamos para as nossas limitações, quando olhamos para as nossas traições, quando olhamos para o nosso caráter defeituoso, para a nossa inclinação pecaminosa, para as nossas promessas não cumpridas, quando olhamos para tudo isso, é muito improvável que Deus nos ame, mas Ele nos ama, não porque merecemos, mas porque necessitamos. Então João está dizendo aqui de uma forma muito clara, em alto e bom tom, para todo ser humano entender. A consistência do amor incondicional não é amar a quem merece, mas amar aqueles que precisam. Nós não merecemos, mas Deus nos ama porque nós precisamos desesperadamente do amor incondicional dele. Esta é a consistência do amor ágape. Amar não quem merece, mas quem precisa. Você está entendendo as implicações que que esse tipo de amor causou na estrutura divina?
Você consegue olhar o Getsemane? Você consegue, você consegue olhar o Calvário? Você consegue olhar a Via Dolorosa? Você consegue olhar as implicações de amar aqueles que não merecem, mas precisam? Agora, quando olhamos essas implicações, nós precisamos trazer agora para a aplicação na nossa própria vida. Porque aquele que ama é nascido de Deus. Então, o amor que Deus deseja que você e eu venhamos revelar por aqueles que estão ao nosso redor, não é outro amor, senão esse aqui, cuja consistência dele não é amar quem merece, mas amar quem precisa. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você de forma bem direta. É isso que nós praticamos? É isso que nós praticamos? Ou nós gostamos de amar aqueles que são legais, aqueles que têm alguma coisa a oferecer, aqueles que já nos fizeram bem de alguma forma, aqueles que temos algum tipo de afinidade? Não é assim que a gente ama? Infelizmente, nós, de alguma maneira muito louca, muito insana, acreditamos que as pessoas precisam merecer o nosso amor. Elas precisam provar para todos nós, por A mais B, por ações, por várias ações repetidas ou por várias palavras expressas, que elas merecem o nosso amor. E é por isso que o mundo é essa mazela que é hoje, é por isso que as famílias são desse jeito, porque tem pais que acham que os filhos precisam merecer o seu amor. É por isso que a igreja é uma lástima muitas vezes, porque as pessoas lá dentro acreditam mesmo que os outros precisam merecer o seu amor. É por isso que muitas vezes as igrejas são fechadas em si mesmas, porque nós olhamos para fora e pensamos que aqueles que estão lá fora têm que merecer o nosso amor. Que loucura! Que insanidade é essa que estamos vivendo hoje? Se a consistência do amor incondicional que Deus revela é amar você porque você não merece, então por que você quer que os outros provem que merecem esse amor mesquinho que muitas vezes você e eu temos a oferecer? Quando agimos dessa forma, estamos não apenas quebrando o mandamento de Cristo, como desonrando a Ele e revelando da forma completamente equivocada o caráter de Deus, que é amor. Amados, há necessidade de uma mudança completa da água para o vinho nessa nossa forma de enxergar a consistência do amor. Você e eu precisamos, revestidos pelo Espírito, começar a olhar aqueles que estão ao nosso redor, não porque eles merecem, mas é porque eles precisam desesperadamente de ser amados por nós. Existe alguém, e eu sei que existe, que você talvez esteja pensando que essa pessoa precisa provar que merece o seu amor? Agora, pelo poder do Espírito, dê a essa pessoa aquilo que você tem recusado dar durante muito tempo. Porque essa pessoa nunca vai merecer. Assim como você nunca vai merecer o amor de Cristo. Mas é exatamente por isso que Ele te dá. Porque você não merece. E Ele deseja que você faça o mesmo com aqueles que precisam desesperadamente.